Olá, estamos aqui mais uma vez no Minuto Cefá, que desta vez nós estamos aqui para conversar com Franklin Suzanibar, que é fonoaudiólogo do Peru. E nós o convidamos para estar aqui conosco para um curso internacional sobre fala. E já que o Franklin está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Nós vamos aproveitar e conversar um pouquinho sobre as novidades da fala, que nós temos várias coisas novas acontecendo e a gente gostaria de dividir esses conhecimentos com vocês. E aí, Franklin, como é que tá? Bem? Tudo bem, Irene. Eu soube que muita coisa mudou sobre a fala e que você escreveu 2 artigos numa revista, né? Parte 1 e parte 2, de tão longos que são, contando umas coisas novas sobre a fala. O que você aborda nesses capítulos e por que você definiu fazer esses capítulos, não, esses artigos científicos, né? Você fez revisão? Explica um pouquinho para mim o que é. Então, eu fiz 2 revisões, né? Na realidade, eu queria fazer só um artigo, mas como tem muita coisa que falar, muita informação, muitos autores, né, pesquisados nesta revisão bibliográfica, abordando diferentes temas. Desta vez, o que eu fiz foi comparar a fala com outros actos motores orofaciais que não são fala ou não verbais. Por exemplo, os exercícios orofaciais. Né? Então, tem muita bibliografia, tem muitas investigações que já têm comparado a eficácia desses exercícios orofaciais nas alterações dos sons da fala, da criança que tem alterações fonéticas ou fonológicas. E será que estes exercícios orofaciais realmente melhoram a fala dessas crianças ou não? Então deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, você fez uma revisão da literatura. Sim. Para compreender se aquilo que é uma prática comum do fonoaudiólogo brasileiro, e não só brasileiro, de usar exercícios que não são de fala, como assoprar bexiga, sugar canudo, virar a língua para um lado para o outro, se isso de fato ajudaria na produção articulatória da fala. Então, a tua investigação foi porque há um movimento ou alguma coisa de comentários, parece que na literatura, dizendo que isso não ajuda. Seria isso? Isso. Então, tem já investigações e artigos também de revisão da língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, que também abordaram isso faz muitos anos, fizeram esse questionamento, né? E na Ásia, nos últimos anos também tem vários autores que têm tido palestras nas convenções da ASHA falando disso, perguntando, né? Realmente será que fazer todos esses exercícios ou que precisamos de muita força orofacial para emitir os sons da fala, ou que o tônus muscular realmente é primordial para a produção da fala? Então, tem muitos autores que cada um nas diferentes linhas tem comparado. Os principais pesquisadores, então, pelo que eu entendi, são dos Estados Unidos, da Alemanha e da Austrália. Da Austrália. Deve ser o trabalho lá do Murdoch. Do Murdoch, na Austrália, o grupo deles, né, que estão pesquisando a fala com uns aparelhos que parecem espaciais. Né? Os alemães que investigam muito as alterações neuromotoras da fala, né? E os americanos que também, eles também fazem muita investigação dos movimentos da fala comparando com, por exemplo, com a mastigação. Será que movimentamos a mandíbula, a língua, os lábios do mesmo jeito na mastigação e na fala? Eles já têm comprovado com tecnologia de ponta que eles têm, né, como fazer essas investigações, e tem demonstrado que a criança já desde etapas muito cedo, desde 7 meses, 8 meses, 9, eles já vão diferenciando os movimentos mandibulares para a fala e para a alimentação, por exemplo. Então, o que eu estou entendendo disso tudo é que essa literatura toda que você teve o trabalho de olhar, ler e revisar
está mostrando para nós, fonoaudiólogos, que todos os exercícios que nós utilizamos para que a criança ou o adulto fale melhor, eles são inúteis porque eles não são de fala. Seria isso? Pois é, porque não tem emissão do som na realidade. Então, a fala precisa combinar a retroalimentação auditiva e o movimento para fazer o som. Então, muitos desses exercícios não têm som, não tem saída de ar, não tem a mesma função do mecanismo velofaríngeo, por exemplo. Se a gente compara a elevação da língua isolada com o som a gente vê muitas diferenças. O som precisa corrente, uma energia aerodinâmica, vibração de pregas vocais, fechamento velofaríngeo, né? Para que o som saia pelas laterais. Mas quando a gente faz só isso, não tem nada disso. Então, este movimento não vai ser transferido por arte, por milagre para então, para L. O que eles sugerem, e tem muitos programas também verbais que trabalham diretamente com o som. Então, ensinam a criança, coloca a língua em tal lugar e imediatamente eles pedem para emitir o som. Tá. Então, aquela fase grande que a gente usou ou usa ainda, que é de assoprar a língua de sogra, sugar canudo, etc e tal, fazer estalinho, a gente não precisa mais, a gente pode pular e ir direto para o som, seria mais ou menos isso? Exatamente, seria direto no som. E outra coisa muito interessante que achei nesta pesquisa é sobre a força muscular orofacial, que tradicionalmente se acha que precisamos de articuladores fortes, né? Língua forte para articular bem. E as investigações já são desde 1970, 75. Não são jovens, não né? são jovens. Já né? vem se estudando isso Já há muito vem se tempo. estudando com os transdutores de força, palatais, labiais e recentemente o IOP, né? Que é o último. De medir Então, a força. Isso. Então, todos eles têm demonstrado que a fala só precisa de 10 a 20% da força máxima de um articulador. Por exemplo, se eu empurrando a língua contra o palato, a norma é entre 50 e 60 kPa, que é a medida que eles utilizam, né? Mas para emitir o lá, da, na alveolares só precisa de 2 a 5 kPa. E a força total seria? 50 ou 60. De 50 a 60. E para falar eu preciso só de 2 a 5. Ou seja, nós estamos perdendo o tempo dos nossos pacientes. Porque a força, o trabalho de força não se transfere também para a função. Claro. Incrível, né, gente? A gente pode ter aqui no site do Cefac esses 2 artigos seus? Você acha que é possível? Porque, pessoal, veja aí, nós precisamos mudar um pouco o nosso fazer, né? Se ele está trazendo essas informações tão importantes, com uma revisão tão longa e bem feita, com todos os autores, os principais autores que estudam isso, nós precisamos estar a par disso tudo, lendo e aprendendo e provavelmente mudando o rumo da nossa terapia. Seria isso? É verdade, né? Então, isso significa, me parece, que o tempo de terapia será menor. E vai ser muito bom para o paciente. Para todos nós. É verdade. Muito bem. Agradeço a sua presença aqui com a gente no Minuto Cefac e trazendo informações de extrema importância sobre o trabalho com a fala. E o Cefac está sempre aberto para os teus artigos, para os teus livros, que você escreve muito, que eu sei, e para a sua presença com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, até o próximo Minuto Cefac, onde estaremos aqui novamente discutindo os detalhes da fonoaudiologia. E que detalhe a gente discutiu hoje, hein? Muito obrigada, professor Franklin. Obrigado, professora Irene. Obrigado.